Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda parte do vídeo da aula 31, você deve ter percebido aí que caiu, né? Essa porcaria desse celular aí, de vez em quando ele quer atualizar alguma coisa, ele me tesoura. Eu não vou editar, não vou fazer nada. A gente continua de onde a gente parou aqui. É uma massa de famintos, cara, famintos, pessoas famintas mesmo, castigadas, maltratadas pela seca, a morte como parte do cotidiano, a morte de pessoas, de crianças recém-nascidas, de animais. Então, tipo assim, caótico, cara. O Nordeste ali tem um grupo de brasileiros ali que estão tentando sobreviver, não só às condições terríveis da geografia do lugar, mas também as condições terríveis da política do abandono, da política da miséria e da desigualdade. Então, tipo assim, é triste, cara. O cenário é triste. Aí, onde que essa galera encontra fé? Como é que eles tentam se agarrar em alguma coisa? Na fé, na religião. E tem um fenômeno que começa a acontecer ali, não foi essa a primeira vez e não foi a última, que a gente chama de misticismo religioso. Então você tem ali, às vezes, algum líder religioso, ou um padre, ou um beato, que é o caso do Antônio Conselheiro, que a gente vai falar aqui, mas alguém que dá algum tipo de esperança pra essa galera. Mano, o governo não chega lá, o Estado não chega lá. Os caras estão rezando para ver se Deus chega. E quando chega um mensageiro de Deus, então alguém em nome de Deus, os caras dão ouvido. Fala, aí, o que você tem para mim? Ainda mais se você ajudar, trazer uma comida, ajudar a gente de alguma forma aqui, a diminuir o nosso sofrimento, né? Então surge uma figura no meio desse sertão. Então pega a cena, ao final do século XIX, né, tem uma figura perambulando ali com uma história de vida bem complicada, a gente não vai entrar nisso aqui, mas o cara chamado Antônio Conselheiro, fica conhecido como Antônio Conselheiro. O nome dele é maior que isso, mas vamos para Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele é um beato. Um beato é um religioso, mas que não faz parte oficialmente da estrutura ali da Igreja Católica, né? E aí, cara, esse cara, ele vira um líder carismático, porque ele começa a peregrinar ali pela região, e aí ele vai falando com a galera, ele vai trazendo uma mensagem de esperança, de fé, de religião, de Deus. Aí ele vai, ajuda numa obra comunitária ali, ajuda num negócio aqui, reforma uma igreja, ajuda a construir umas casas, sem grana, só com a motivação mesmo da galera e ele mesmo ajudando. Ajuda a reformar um cemitério, construir um cemitério, vai lá e reza pra galera. Ou seja, ele vai criando em torno dele ali uma afinidade com essas pessoas pobres. E ele também é um desses pobres, né? Ele é um cara que está lá no meio do rolê e ele faz parte desse rolê de verdade. Então ele vai criando em torno dele ali, essas figuras religiosas, nesse caso o Antônio Conselheiro, uma ideia de comunidade. Essa ideia de comunidade que não era dada pelo Estado, pela organização oficial, né? Existiu ali uma mensagem muito forte também do milenarismo, o fim do século, sempre, tipo, alguma coisa importante vai acontecer na virada do século, o mundo vai acabar, Deus vai renovar tudo. Tinha a ideia forte deles lá também do sebastianismo, que era a ideia de, lá do Dom Sebastião de Portugal, lembra? Que simbolicamente o Dom Sebastião prometeu voltar e quando ele voltasse a ordem ia ser estabelecida. Não é de hoje que a galera acha que o seu tempo é pior do que o tempo que está para trás. Hoje, por exemplo, a gente olha o mundo de 2020 e fala, caramba, que merda, não sei o quê. Cara, o mundo já foi muito pior que isso, hoje está bem. E ali a galera tá assim, pô, que zoado, né, cara? Até a família real não tá mais aqui, acabou a monarquia, como assim? Mas Deus não concorda com isso e tal. Os caras estão tentando entender o que está acontecendo, e isso vai, mistura aí, ó, esse misticismo religioso com a pobreza, com a miséria que está rolando lá. É verdade que o Antônio Conselheiro, ele defendia, ele tinha um apreço pela monarquia, até porque ele não conhecia um outro tipo de governo. Quando falaram para ele que a monarquia tinha acabado, que tinha expulsado a família real e que tinha posto no lugar um governo que chamava República, e ele foi saber o que era República, na cabeça dele, a galera vai falar que ele era um monarquista, ele era contra a República. Não, eles usaram isso de pretexto. É que ele não entendia bem essa história, porque a monarquia é ali, cara, validada por Deus, é um negócio sagrado e tal. Aí como é que põe no lugar da monarquia um governo que não tá ligado com a igreja? Ele é um beato, cara. Ele é religioso. Ele fala, mas isso não é certo. Mas aí como é que faz então? Onde que registra uma criança que nasce? No cartório, mas não é na igreja? Não. E a morte? No cartório, mas não é na igreja? Não. Não é obrigatório? Não. Esse vínculo com a igreja não é mais obrigatório. O Estado é laico. O que é laico? O Estado separou da igreja. O Antônio Conselheiro, o que é república separada da igreja? A igreja é Deus, né? A república separada de Deus? Quem se separa de Deus é só o diabo, irmão. Então, tipo assim, essa república é o Tizil aí,
Beuzebu aí, o coiso, tá ligado? Então, tipo, ele via a república como algo ruim, o capeta. Como é que deixa uma pessoa casar sem ser dentro da igreja? Casa no cartório? Que é isso? Que absurdo. Então, a visão dele anti-republicana, vamos dizer assim, pró-monarquia, não era necessariamente uma visão política, sabe? Não que ele fosse bobo, mas é que ele está lendo de uma outra forma, vocês estão entendendo, né? É que a galera vai usar isso para falar, Canudos era um movimento monarquista, que queria a volta da monarquia. Os caras estão querendo a volta do Dom Sebastião, que morreu 1500 bolinhas, mano. Então, tipo, é um negócio mais simbólico, né? Bom, o fato é que esse Antônio Conselheiro, cara, começa a arrastar a galera atrás dele. E aí eles vão se organizando, a galera começa a perceber que ali, junto com o Antônio Conselheiro, existe um senso de comunidade, onde todo mundo se ajuda e a pobreza melhora, né? Assim, não fica tão triste com todo mundo junto. Há uma ideia de colaboração. E aí essa galera que vai peregrinando com ele, um grupo inicial, os caras resolvem se fixar numa fazenda abandonada, aqui, ó, onde hoje ali um pedaço do norte da Bahia, né? Um lugar ali, cara, chamado Fazenda Belo Monte, na margem de um rio ali, assim, de um riozinho bem magro lá da região, e vão dar o nome do lugar lá de Arraial de Canudos, né? Esse Arraial de Canudos ali, então. O Arraial de Canudos, cara, era uma comunidade organizada pelo Antônio Conselheiro, então era uma espécie de, não vou dizer uma teocracia, mas assim, organizada em torno de um líder religioso, né? Pode ser uma teocracia, não oficial, mas sim. E aí os caras vão, constroem uma igreja, constroem casa e vai chegando gente. Cara, o fato é que, para resumir a história, essa comunidade que foi montada por preceitos religiosos, guiada por esse cara, pelo Antônio Conselheiro, e o povo vai se ajudando, tentando superar a pobreza da região, esse negócio começa a dar certo. E aí não para de chegar gente, cara. E todo mundo que chega ganha um pedacinho de terra para poder plantar, os vizinhos ajudam a fazer a casa, e aí a comunidade, não é comunismo não, tá? Não vamos nesse ponto, mas, cara, a galera vai se ajudando, você tem um sistema alternativo ali que começa a funcionar, começa a passar o tempo, cara, depois de pouco tempo, poucos anos, Canudos está produzindo comida para eles, chegou a ter quase 30 mil pessoas lá em Canudos. Canudos está produzindo comida para eles e tem até excedente para fazer comércio com pequenas vilas e cidades ali da região, velho. O sistema dá certo, um sistema alternativo. Não estou falando, pelo amor de Deus, que lá era o paraíso, que era perfeito, não tinha problema. Mas assim, comparada à lógica de concentração de terra, a exploração, a semi-servidão lá na mão dos fazendeiros, você tem um pedacinho de terra, uma horta para você plantar e poder ali rezar e tal e garantir teu lugar no seu... Cara, pô, Canudos era um paraíso para esses pobres aí, cara. E aí o que acontece? Deu ruim, né? Por quê? Como Canudos era um paraíso, vamos dizer assim, para essa galera, eu usei o termo paraíso, né? Não usa paraíso, não. Era uma alternativa bem melhor do que a realidade que eles tinham. Como Canudos estava funcionando dentro desse contexto que eu apresentei, Canudos passa a incomodar. E Canudos incomoda 3 segmentos da sociedade brasileira que vai determinar o fim, o extermínio de Canudos. A primeira coisa que Canudos incomoda é a igreja católica, a igreja católica oficial. Peraí, quem é o Antônio Conselheiro? Ele não é nada dentro da igreja católica. Ele é um revoltado, né? Ele não faz parte da estrutura oficial da igreja. De repente, você acha que no sertão não está difícil para a igreja também? Como é que a igreja vive? A igreja vive do seu rebanho lá, né? Da galera que ajuda, da galera que contribui, da galera que ajuda a reformar a igreja, dos fiéis. Qual que é a função da igreja? Salvar almas. Aí de repente você vê teus fiéis abandonando a igreja, as missas vão ficando cada vez mais vazias, a cidade vai ficando cada vez mais vazia, os povoados vão se esvaziando, e a hora que a galera fala assim, mano, cadê o povo? Os caras falam, foram morar com o conselheiro. A galera começa a ir pro lado do conselheiro. A igreja vai perdendo espaço, perde força, perde respeito, inclusive, perde dinheiro. E a igreja começa a ficar incomodada. Beleza? Esse é um grupo que está incomodado. Outro grupo que está incomodado, os fazendeiros, os proprietários de terra da região, aquela galera que concentrou terra através das famílias da colonização, usavam esses pobres marginalizados, esses coitados aqui, como servos, né? Quase uma escravidão lá. Usava como servos, uma vida muito difícil, de exploração, de violência. Esses fazendeiros começaram a perder mão de obra.
porque aí de repente o cara ia lá e tratava mal um servo, né, entre aspas, seu lá, o cara falava, vou embora pra Canudos, meu primo tá lá e disse que tá bom pra caramba, e aí nós vamos pra lá. Então você começa a desarticular a lógica dos proprietários de terra da região que vivem dessa miséria. Esses caras sugam de canudinho essa miséria lá de Canudos. Mas agora isso está atrapalhando o rolê deles, né? Eles precisavam da pobreza para poder ter a ordem oligárquica ali estabelecida, porque os proprietários de terra tivessem sempre quem explorar, né? Vamos lembrar que aqui já não tem mais escravidão, e a semi-servidão, você já teve uma aula dessa, fez muito sucesso no Nordeste. Esse é o segundo grupo incomodado, ó, a igreja e os proprietários de terra, beleza? Tá, os coronéis da região, né? O terceiro grupo, lógico, a república recém-fundada. A república recém-fundada foi fundada, primeiro que ela precisa dar resposta, tanto para a igreja. César, mas não era laico? Era, mas até hoje a igreja não tem influência nas coisas? Tem. Então assim, a república tem que dar uma resposta para a igreja. E a república também tem que dar uma resposta para os proprietários de terra. Porque é oligarquia, é um parceiro do outro, filho. Quem está governando o Brasil também é proprietário de terra. Os caras fazendo comunidade alternativa, hippie aqui, mano. Hippie não, né? Se rolasse um reggae lá até que era legal. E aí a república tem que dar uma resposta. Outra coisa que a república tem que fazer é manter o lema da bandeira. Ordem e progresso. Canudos era visto como algo atrasado, vocês vão perceber aqui na sequência. Então, tipo assim, não, tem que estabelecer a ordem. Aí a desculpa dos caras vem, aqui ó, aqui um grupo de monarquistas aqui fazendo arruaça. A igreja e os proprietários de terra, ô república, ô presidente, ô galera, exército, ó, aqui ó, monarquista aqui ó. Monarquista, ó, não quer pagar imposto, tá aqui fora da igreja, tudo vagabundagem aqui ó. Aí a república tem que dar uma resposta para isso também. A questão deles não quererem pagar impostos, os caras não estavam pagando imposto, foram morar numa terra abandonada lá e os caras estavam de boa lá entre eles, né? A cobrança de imposto não estava chegando lá. É só assim, também, os caras também tem que apanhar, né? Não quer pagar imposto, mas eu pergunto, pagar imposto para quê? Para quem? Pagar imposto para a república? Você tem lá uma vaca magra, lá uma cabra magra para você tirar um leite, a república não chega com nada para você, cidadania, voto, democracia, saneamento básico, nada. De repente passa lá 2 guardas e fala, governo do estado aí mandou pegar tua cabra aí por conta de imposto. O cara fala, velho, faz isso não, cara. Eu tenho 6 filhos aí, cara. Como é que eu falo? Não, já era. Pega e leva a cabra embora. A galera foi pra Canudos e falou, aqui não vamos pagar porra nenhuma, cara. Não vamos pagar imposto aqui. E aí a galera começou a pressionar Canudos. E Canudos incomodando esses 3 grupos aí. Pô, que dó dos caras, velho. Sabe por quê? Os caras estavam tentando arrumar um jeito de viver, cara. Era um jeito de sobreviver à pobreza, cara. Eu fico triste, eu fico emocionado com a história de Canudos mesmo, assim, porque é um episódio da história que pra mim é fodido, assim. Mas vamos lá, que a gente tem que dar aula. Mulher, criança, gente pobre, galera sem malícia ali, só os caras quer o que eu quero e quer o que você quer, cara, que é tipo assim, deitar com a barriguinha cheia, com conforto, sabe? Ter uma terrinha pra você cultivar ali, colher um alimento, criar um bicho, os caras queriam isso, mas não vai rolar. Bom, já que Canudos está incomodando, aí tem um episódio lá, os caras têm que acabar com Canudos, guarda essa ideia. Canudos precisa acabar, para a igreja, para os proprietários de terras e para a república. Como fazer isso? Aí você precisa de um pretexto. O pretexto era o seguinte, Canudos tinha uma relação ali com uma cidade ali da região, cidades maiores, né? Numa dessas cidades que os coronéis lá, os proprietários de terras estão putos com Canudos, Canudos compra, porque eles faziam comércio, um carregamento de lenha. Encomenda, vai lá e pagou adiantado. E aí a galera vai lá buscar lenha no dia combinado. Chega lá, os caras já tinham combinado, a galera da cidade, as autoridades, falam, nós não vamos entregar lenha pros caras. E vamos esperar dar uma briga pra gente ter um motivo pra invadir. A hora que vai lá, os caras falam, não tem lenha não, e avisa o Antônio Conselheiro lá, que não tá pagando imposto, não sei o que, e que não vai ter lenha não. Os caras voltam pra Canudos e falam, Conselheiro, seguinte, os caras falaram que não vai ter, não vai entregar o carregamento. O conselheiro fala o quê? Eu ia falar teu cu, né? Eu falo o cu deles, né? Vai entregar sim, você vai lá e fala pra eles assim, que nós vamos buscar tal dia, e que se o carregamento não tiver lá, nós vamos pegar a força, de qualquer jeito, porque é nosso, tá pago. Ué, tá certo.
chega essa notícia lá, os caras, o que eles estavam esperando, né? A galera da cidade, os proprietários de terra e a guarda, fala assim, ó, ô louco, mano, Canudos falou que vai invadir a cidade, aí o boato, né? Fake news, ó, Canudos, Antônio Conselheiro falou que vai invadir, falou que vai vir tomar, falou que vai roubar, falou que vai saquear, são fanáticos, né? São loucos, já tinha essa imagem da galera, aqueles bitolados lá, vão vir aqui, vão saquear tudo. O que acontece? Os caras conseguem uma autorização para mandar uma expedição militar lá, pequena, 107 pessoas para ser bem preciso. Isso em 1896 ainda, no final do ano. Aí, manda uma expedição para Canudos, 107 homens armados. Vamos lá pegar esses arrombados aí, cara. Essa parte da história eu gosto. E os caras vão falar, vamos pegar esses Zé Ruela aí, esses sertanejos. Aí os caras vão, chega lá no arraiá de Canudos, cara, caatinga, velho. Caatinga pura. E quem mora ali conhece a região e os caminhos e sabe andar na caatinga. Você tem que saber andar na caatinga. Se você correr na caatinga despreparado, você sai do outro lado um bolo de carne moída, né? Porque espinho pra todo lado. Aí, cara, essa primeira expedição que vai, os caras passam vergonha, mano. Os caras apanham na bunda lá com pau, pedra. Os caras não chegam nem perto de Canudos. Mas não chegou, ficou longe, ficou pro caminho. E nisso, os caras de Canudos conseguiram pegar umas armas ali, umas coisas e tal. E já deram uma armada e ficaram esperando. Aí foi a notícia, falou, louco, ó como é que vai criando o clima, ó. Tem uma galera rebelada lá. Aí vai. Quem não tá sabendo da história, igual eu tô contando aqui, quem? Os caras que invadiam a cidade, os caras foram lá pôr ordem, cara. Os caras atacou o governo lá, atacou as tropas. Nossa, que doideira, quem que são esses caras? São os malucos religiosos lá, os caras fanáticos. Tem um doidão barbudo que cuida deles lá, com o Antônio Conselheiro. Aí já vira o clima, tipo, os loucos estão causando. Aí, cara, os caras conseguem organizar uma força maior, uma segunda expedição com autorização do governo federal, inclusive. O Prudente Moraes estava afastado por problema de saúde. Era o filho da puta do Manuel Vitorino que autorizou essas expedições. O Prudente autoriza a última, que foi a maior, né? Mas aí meio que ele não... Eu vou contar. A segunda expedição, quantos homens? 500 homens. 500 pessoas. Agora os caras vão ver. Mano, Canudos, round 2, fight. Já era. KO, ó. Não conseguiram, cara. Chegaram nem perto. Perderam arma e... O Canudos arrebentou com os caras, de novo, aí ficou feio. Aí os caras se organizam, pede ajuda pro governo federal. Falou, não dá pra resolver aqui não. Os caras, como assim, velho? Meia dúzia de gato. Não tem como, não chegamos nem perto lá. Aí, cara, o governo federal organiza uma expedição, a fudida, terceira expedição, 1.300 homens, segundo a PM, 50 milhões, segundo a CUT. Organiza 1.300 homens, e quem vai liderar essa terceira expedição é um cara experiente e sanguinário, que é o Moreira César. Era um cara que tinha feito fuzilamento em massa lá em Santa Catarina, na Revolução Federalista, lá em Nossa Senhora do Desterro. Degola, o apelido dele era o cortador de cabeça, desconto que ele passava as cabeças e ia caindo assim. Falou assim, manda abre a jaula, solta esse doidão lá em Canudos. E vai esse cara, chega lá de manhã, ó, e quem tá acompanhando a expedição? Um engenheiro aí, né? Na época, jornalista, correspondente do Estado de São Paulo, anotando tudo. Ó, Clidão, mano, Clidão. Clidão tá lá junto, pegando os detalhes aí pra depois fazer isso aqui pra vocês lerem e passar no vestibular. E se divertir com a história também. Já eu falo do livro. Aí, cara, 1.300 homens, Moreira César, o cortador de cabeça. Fala, agora Canudos vai... Cara, aí sim, os caras chegaram, deu trabalho, matou um monte de gente em Canudos e tal. Mas, ó, na boa... A galera de Canudos, velho, arrebentou com essa expedição, matou até o Moreira César. Tá pensando o quê? Tá? Brinca com o povo pra você ver. A história deles é triste, cara, mas tem história de vitória e bravura no meio também. Aí, mano, o que acontece? Depois desse episódio, aí nós já estamos em 1897. Depois dessa terceira expedição, cara, pras Forças Armadas ficou feio pra caramba, pra não falar outra coisa. Por quê? Velho, como que vocês vão lá com meio de um sertanejo criador de cabra lá, plantador de couve lá, vocês vão pra lá e apanha, velho. Os caras bateram não sei com o quê, com coentro, vocês estão loucos? Que humilhação. E a imprensa no Rio de Janeiro, a imprensa culpada, que a imprensa começou a tirar sarro lá, e criticar a República, criticar o Exército, né, as Forças Armadas, principalmente o Exército nesse caso, essencialmente o Exército nesse caso.
E aí o Prudente voltou e aquele climão, ó, tá tendo revolta, é uma galera monarquista, já foi 3 expedições e pôs os caras pra correr, os caras estão armados, os caras não querem pagar imposto, os caras são contra a república. E aí, pra valer a ordem e o progresso do nosso país, o Prudentão, né, que sempre foi prudente mesmo, mas nesse ponto aqui ele falou, cara, não dá, né, então faz o que tiver que fazer. E aí, os caras organizam a última expedição, a 4ª expedição, tá aqui com detalhes nos Sertões. Ó, não vou mentir pra vocês não, os Sertões, cara, ó, de um ponto pra frente aqui eu gosto bastante. Ele fala da terra, vai analisar a geografia, fala do homem e tal. Do homem pra frente eu acho legal, a parte da luta e tal. Tem um terço aqui no começo do livro que você não pode ir por ele, porque senão você não passa nem ele. Não vou mentir pra vocês não, senão vocês vão ler e falar, é chato pra caralho. Mas assim, da parte que ele fala dos homens lá, como que é o sertanejo, e da parte que ele pega a luta, principalmente, dali pra frente, em detalhes dessas expedições que ele tá acompanhando, ele tá vendo, caramba. Isso é legal pra caramba. Testemunho, né? Aí, velho, o que acontece? Última expedição, guerra, 8.000 homens, eu não tô exagerando não é número da CUT não. Vai pesquisar para ver se é da CUT ou da PM. 8.000 homens, canhões, metralhadoras, sabe aqueles negócios que vai num carrinho assim, que a galera vai empurrando, bala desse tamanho assim. Cara, operação de guerra. Gente, operação de guerra contra brasileiros vivendo numa fazenda abandonada no norte da Bahia, cacete. Olha isso. Aí vai os caras. 8.000 homens, cara. Lógico que nesse caso aqui, Canudos não vai resistir. E a batalha é infernal, cara. Os caras não conseguem derrubar, velho. Não consegue. Vai. Aquela treta e vai, os caras bombardeando, canhão, tiro de metralhadora, emboscada e não sei o que. Ainda dá trampo pra caramba pra conseguir tomar. Hora que os caras, tipo assim, derrubam, não tem mais quase nenhuma casa de pé mais lá, os caras olhando de longe, uma bandeira branca. Os caras falam, pô, cara, até que enfim, né, velho? Até que enfim, depois do massacre e tudo que aconteceu, vai lá, manda uma expedição lá ver o que os caras vão fazer lá, que eles vão se entregar. Aí vem o cara, mancando, fala, ó, e aí, vai se entregar? Fala, não, a bandeira branca é só porque assim, a gente tá com quase 300 mulheres e crianças aqui, eles vão se entregar. Ele fala, mas e os 6? Fala, não, beleza, passa as mulheres e crianças pra cá e tal. E os 6? Não, nós vamos voltar e vamos continuar lutando. Até o fim, tem um pedacinho do livro ali, do Euclides, até o fim, que é aquela parte que ele fala, que está sempre no vestibular, né? Canudos, ele fala assim, ó, fechemos esse livro então, né? Canudos não se rendeu. Ele fala assim, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 de outubro, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, depois que todos morreram. Eram apenas 4, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Ó, já 5.000, é que um tanto morreu no meio do caminho. Cara, e os Sertões, assim, além da inovação literária, além da habilidade do Euclides, a parte da geografia, porque é uma expedição geográfica, ele descrevendo a geografia do sertão, o clima, a vegetação, o solo, tudo, cara, tentando explicar a seca e tal. Além de tudo isso, ele é uma testemunha, assim, ele faz um trabalho de historiador ali, né, ele tá e vendo o que está acontecendo. O livro dele funciona como se fosse uma denúncia. Canudos era para ter caído em uma cova rasa aí, de mais uma violência que o Estado comete aí, mas não caiu por conta da denúncia que Euclides da Cunha fez. Se você puder um dia na sua vida, leia, nem não foi inteiro, pega da parte da luta para frente ali que você vai gostar, você vai acompanhar como se fosse uma série. E aí o que eu fico mais triste, cara, é tipo assim, o que aconteceu com quem viveu? Né? Que nem essas 300 mulheres e crianças que foram rendidas e tal. O que vocês acham que aconteceu com esses caras? Trouxeram pro Rio, numa enfermaria, e deram bolsa, alguma coisa para eles? Coitados, pô, velho. Os caras foram dizimados. Agora vamos lá pro terceiro e último ponto, aqui fazer uma amarra de tudo isso que eu falei. A história é medonha, mas, cara, são mais de 30.000 mortos nesse rolê aí dessa guerra civil de Canudos. Quem são esses mortos? São brasileiros, caramba. São brasileiros, cara. Gente que estava tentando viver de alguma forma, tentando resistir à pobreza, ao abandono, ao descaso, à violência da concentração de terra e renda no país. E aí, na boa, e os militares nessa história aí?
como é que fica? Eu tô encanado com os militares porque, assim, tem vários momentos do Brasil que acontece umas cagadas que nem essa aqui, e aí depois a sociedade meio que, não, deixa os militares, deixa. Que isso, velho? Vamos fazer na conta aí, pega do período aí, vamos pegar lá do Império, das Forças Armadas Brasileiras, e vai fazendo a conta comigo aí, põe a Guerra do Paraguai, vai pondo as coisas aí, põe o golpe da República lá de 15 de novembro, coloca Canudos agora na conta dos caras, pergunta se eles se orgulham desse episódio aqui. Quais são os episódios de orgulho das Forças Armadas, do Exército Brasileiro? Eu vou contar, tem alguns. Nós vamos até o fim do ano, vou chegar até 2020 com vocês na história, né? Eu vou contar algumas coisas que eles fizeram. Algumas coisas que dá pra contar nos dedos de uma mão só, do Lula. Poucas coisas. Dá pra se orgulhar. Olha o que os caras fizeram aqui, mano. 30 mil brasileiros desse jeito, com metralhador e canhão, pra cima de quem tá na roça, no sertão. Olha a sensibilidade do negócio. Entendeu? Lógico, as Forças Armadas ali, com a elite, com a República e tal, mas tipo, e aí, cara, eu vou bater continência, falar, nossa, os heróis. Heróis o quê? Heróis pra quem? Tá protegendo quem? A ordem de quem? A propriedade de quem? E a história do Brasil é revoltante, cara. Desculpa, mas é revoltante. Vamos lá. E os militares, depois desse episódio aqui, perdem força na República. Que aí pegou mal pra eles, né? Que aí a galera fica pondo fogo. Nó, ó Canudos. Nó, ó Canudos. Nó. Aí os caras vão lá e pum. Mata todo mundo. Os caras loucos. Nó. Eles fizeram isso. Eles vão ficar de escanteio agora na política, daqui a pouco só que eles vão voltar. Mais pra frente na crise da República dos cafeicultores aí, das oligarquias. A República usa Canudos para fazer um exemplo. Fala, vamos fazer o seguinte, o Prudente Moraes, galera, maceta, tá? Isso aí é o que acontece com movimentos revoltosos na República. E aí, a nossa última análise aqui é a seguinte. Enquanto, aqui é Canudos e o que a República se apresenta como se fosse. O episódio é tratado como se fosse assim, e isso é o que está nos vestibulares. Como se Canudos fosse monarquista e aí você tem a República do outro lado. Como se Canudos fosse a barbárie, a ausência da civilização. A barbárie é a pobreza, cara. O jeito que os caras estavam vivendo lá era bacana. A barbárie versus a civilização, que a República representa. A loucura dos fanáticos religiosos versus a lucidez de quem? Das Forças Armadas? Aqui para vocês, A mestiçagem, né, porque é um povo mestiço e tal, versus as teorias raciais do final do século XIX. Você já teve essa aula aqui também. O atraso, Canudos é o atraso da civilização e a República representa a modernidade. Qual que é o pano de fundo disso, galera? A Lilia Schwartz faz essa análise no Brasil, a biografia também. A questão ali é terra, cara. Os caras queriam um pedaço de terra para viver. Um pedaço de terra é liberdade, cara. Terra é liberdade. Não existe liberdade sem terra. Os caras arrumaram um canto para plantar e foram exterminados, massacrados por conta de uma vida alternativa. Qual foi o mal que Canudos fez à República? Além de ameaçar a ordem estabelecida, né, dos proprietários de terra, que eram políticos e pessoas importantes, que exploravam essas pessoas até a última gota de suor, sangue e fome. A questão é a terra. E posso falar? A terra ainda é a questão até hoje. Enquanto não resolver o problema da terra no Brasil, da concentração de terra, outros problemas não podem ser resolvidos. Canudos representa as contradições da República, né? Porque se você pegar por que os caras fizeram a República, a crítica que eles faziam à monarquia, aí os caras vêm dar uma dessa, mano. Que República que é essa? Que ideia de cidadania que é essa dentro da República, cara? O que é isso? Né? Essa é uma contradição horrível da República. É assim que se trata quem não tem saneamento, quem não tem essa discussão na época, mas assim, é assim que trata o brasileiro pobre, jogado num canto aí, porque ele não quer ser mais explorado, então ele vai ser exterminado, é isso? Mais de 30 mil pessoas? Que feio, cara. Que ideia de Brasil zoada, né? E por último, né, a gente pode pensar assim, a violência, né, nesse caso aqui a violência do Estado, ela, hoje, por exemplo, ela está onde a violência do Estado? Quando o Estado organiza o aparato de defesa, né, as polícias militares aí que existem até hoje, é para proteger quem? É para defender quem? O interesse de quem? É o interesse do pobre? É o interesse de Alphaville? Qual é a postura do Estado armado na favela? Qual é a postura do Estado armado em Alphaville? Vocês sabem disso, episódios recentes aí, né? Lá, nessa ocasião, o Estado armado, com as Forças Armadas lá, fizeram guerra contra essa galera aqui, ó. Depois você pega essa imagem e olha com calma aí, olha a cara desse povo.
O Brasil fez guerra contra essa galera. E aí daí até que vem o termo favela, né? Porque aí também os soldados lá, coitado, a galera que volta, porque vai cumprir ordem, né? A galera que volta fica esperando a promessa de moradia no Rio de Janeiro. Tem até um atentado contra a vida do Prudente Moraes lá, e o cara tinha o sobrenome Bispo ainda, por coincidência da história. E aí a galera fica esperando moradia, não tem, eles ocupam o Morro da Providência, nasce uma das primeiras favelas ali do Rio de Janeiro. Olha aqui essa galera, velho, é guerra contra eles, cara. Né? Hoje a República defende quem e faz guerra contra quem? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Beleza? Essa foi a aula 31 do nosso rolê aqui da Primeira República. Muito obrigado pela sua atenção. Chega!